podcast é apresentado pelo Tecnoblog. E o melhor de tudo é que teve um leitor do TB que disse que ia fazer o teste na área rural de não sei o quem, do primo dele, alguma coisa assim. E foi o melhor comentário de todos. Ele falou, olha, tentei e não pegou nem urubu, que dirá o sinal grátis do Starlink. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Direto da órbita da Terra, eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Lucas Braga. Imagina você, várias torres de celular, só que elas estão no espaço. É mais ou menos essa ideia por trás da internet via satélite Direct to Device. Com isso, você conseguiria acessar a internet pelo seu celular a partir de satélites de órbita baixa. Essa ideia não é muito estranha, né? Você já deve ter ouvido falar disso por conta da Starlink. E a pergunta que fica é, será que esse modelo de internet serve para todo mundo? No episódio de hoje, a gente explica como funciona essa tecnologia e quem são os players se movimentando nesse mercado. Então, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 20 minutos e 40 segundos. Bora lá, Josué. Antes da gente começar, na verdade, a leitura, temos um anúncio pra fazer hoje aqui, né? Bom, gente, vamos lá. Eu tô aqui no TB há 4 anos e 2 meses, exatamente, atuando como produtor audiovisual. Foram, com esse episódio aqui, 188 episódios. Caraca. Pois é. E esse vai ser o meu último episódio como produtor audiovisual do Tecnoblog, atuando no Tecnocast. Eu vou pegar um caminho diferente agora na minha carreira, então eu tô me despedindo da função, da empresa e do Tecnocast enquanto produtor. E é isso, gente. Esse é o minha última participação como uma pessoa que, né, tá um pouco mais ali à frente desse podcast. Quero deixar registrado aqui que quando eu entrei na empresa em 2021, Paulo Riga e Thiago Mobilon cometeram a imensa insensatez de contratar o rapaz que só tinha experiência com podcast fazendo podcast, entendeu? Eu tinha um podcast na época. Você fez um episódio sobre batatas, né? Exato, Vou deixar as pessoas procurarem. Eu ainda olhei e falei assim, cara, meio doido, acho que encaixa, hein? Acho que tem um negocinho aqui que eu acho que funciona. Exato. E aí, naquela época, eu pensei, acho que eu conseguiria, de repente, trabalhar com esse negócio. Não me interesso por produção de conteúdo, por um monte de coisa. Tinha episódios que eram sobre tecnologia nesse meu podcast, que eu não vou falar qual era o nome, deixa as pessoas procurarem se quiserem, ainda tá no ar, tá em algum lugar aí. E aí, cara, mandei o currículo, fiz a entrevista e por alguma razão esses caras acharam que era uma boa ideia e cá estamos nós, permanecemos aqui durante 4 anos, foi um tempo muito bom. O Tecnoblog me acompanhou por mudanças de apartamento, de estado, de cidade, e foi muito, muito bom contribuir para esse podcast e para outras áreas do TB também. Então, queria começar dando essa notícia pra galera que nos acompanha, pro nosso público. Obrigado a todos. Espero que minhas participações e o Tecnocast de modo geral ao longo desse tempo tenha sido proveitoso para todos vocês. É isto, nos veremos por aí. De repente eu volto em outros momentos, né? Tipo, posso voltar como participante, naturalmente, né? Claro, não vou fingir que isso não vai acontecer. Sim. Mas é isso. Tô me despedindo da função de produtor. Então, é isso, galera. Sintam-se abraçados e eu sinto o abraço de todos vocês, se vocês quiserem me abraçar, obviamente. É isso. Fica o nosso agradecimento, Josué, também. Em nome de toda a equipe, todos esses anos de trabalho, né? E Josué segurou muita barra aqui de correr atrás de pauta, preparar pra gente colocar no ar na correria. Então foi essencial esse papel que ele executou, né, durante esses anos aqui com o Tecnocast. O Tecnocast não teria acontecido se não fosse Josué na correria. Mas é isso, na mesma semana que Bonner se despede do Jornal Nacional, Josué se despede do Tecnocast, olha aí. Pois é, será que esse é o meu novo caminho profissional que eu falei? Olha aí. Não é. Eu ia falar que se a Ana Marques estivesse aqui, ela ia falar de Mercúrio retrógrado, alguma coisa assim, essa semana tá rolando. Provavelmente, cara. Então, com isso também, né, abre-se aqui uma vaga para quem tiver interesse em trabalhar com produtor audiovisual.
Estamos aproveitando também, então, para divulgar aqui no Tecnocast, porque temos aqui uma audiência grande que acompanha o programa há 13 anos, 2012, né? De repente tem alguém que trabalha com isso, que curte isso, que já conhece a ideia Tecnocast, conhece o estilo Tecnocast, negócios, tecnologia. E se você tiver interessado em se candidatar para essa vaga aí, que por enquanto está em aberto, entra lá no post desse episódio, o José vai colocar o link, mas tecnoblog.net/vagas, tem a vaga ali de produtor audiovisual, e aí tem ali a descrição, né? Manda pra gente seu currículo, suas experiências, qual foi o seu episódio favorito do Tecnocast, pra gente ver também o seu nível de intimidade com o programa. E vamos que vamos, tem que manter o Tecnocast rodando. Inclusive, caso você não tenha experiência formal com jornalismo de tecnologia, mas tem interesse, saiba escrever, tem interesse em roteiro, tem interesse em criar, sabe, narrativas e conteúdo sobre tecnologia, pode funcionar também. Então, né, não se sinta necessariamente envergonhado caso não tenha experiência formal. Eu também não tinha a experiência formal e vejam só o que aconteceu. Inclusive o Josué, o que chamou a atenção no perfil do Josué não foi o fato dele vir com essa experiência, com formação, etc. Mas o fato de ele demonstrar ser uma pessoa muito curiosa e muito interessada por muitas coisas. Foi isso que despertou interesse. De ver, tipo assim, ele se vira pra fazer um podcast sozinho, ele bola ideias diversas ali de conteúdo nesse podcast, então acho que essa mentalidade mais, não sei qual que é a palavra, desenrolada, é uma coisa meio de empreendedor, né? Você se vira, você corre atrás, você é resolvedor de problemas ali. Exato. Então vem resolver problemas do Tecnoblog. É isso aí. Então bora lá para a primeira mensagem dessa caixa postal, que é uma mensagem de áudio, né? Exatamente. Mensagem de áudio do Diego, ele deixou pra gente lá no Telegram, ele disse o seguinte: Olá a todos do Tecnocast, me chamo Diego, e sobre o Windows 95, eu gostava muito dele por causa que quando saiu o Windows 98 e a Microsoft tentou empurrar o IE 4.0, ele ficou muito pesado e deixava meu Pentium 200 muito lento. Além disso, eu cheguei a instalar o Windows 95 depois de instalado, enxertando alguns aplicativos do Windows 98 e do Windows ME. O tipo Paciência Spider. E, claro, o Windows 95 ele trouxe várias revoluções tecnológicas do ponto de vista técnico, como nomes longos de arquivos, IDEA TCP/IP, que antes era o Trumpet WinSock, o DirectX, que revolucionou a parte gráfica, dando acesso direto ao hardware, permitindo a existência de jogos de ação no Windows 95. E o CD do Windows 95 tinha um clipe do Weezer, o Buddy Holly, para demonstrar as capacidades de multimídia. Esse lance do clipe do Weezer é interessante, eu acho que encaixa um pouco no que a gente falou sobre o lugar do Windows 95 como um produto da cultura pop, né? Que está presente na cultura pop. A gente falou sobre o vídeo de divulgação que tinha lá parte do elenco de Friends e tal. Então, caiu um clipe do Weezer junto. E, curiosamente, né, dentro desse CD de instalação do 95 que vinha esse clipe do Weezer, não vinha só isso. Na verdade, tinha uma pasta chamada Fun Stuff, que tinha esse clipe do Weezer. Tinha um outro clipe de uma música chamada Good Times, de Ed Brickell, que eu não sei quem é, francamente. Tinha um trailer de um filme chamado Rob Roy, que é um filme de 95 com Liam Neeson, e também tinha um jogo de computador chamado Hover, que parece meio que ser de helicóptero e tal. Então era justamente essa tentativa de mostrar, olha só o que o nosso sistema operacional consegue fazer, toma aqui de presente pra você as novas capacidades técnicas dessa máquina que agora você tem nas mãos. Parabéns, sabe? Parece que era o começo do multimídia no computador, né? Era o começo desse computador, essa máquina mais entretenimento, mais pra pessoas normais. Existiam jogos de DOS antes, a gente até comentou ali alguns jogos de DOS, sim, mas existiam jogos mais arcaicos. Eu lembro de no 486, no 286 do meu pai, às vezes jogar Robocop, que era um joguinho de DOS, assim, e você ia fazendo assim com a mãozinha dele, atirando pra cima, pra baixo, né? Tinha alguns joguinhos assim, né? Mas é que aí já a gente tá falando mais de uma coisa mais avançada, multimídia, né? Aquela coisa, não tipo joguinho com sonzinho na caixinha da placa-mãe, igual o Carmen Sandiego. Era outro nível. Mas dá uma saudade, né? Bons tempos, era tudo tão básico que às vezes um recursinho a mais a gente achava incrível, né? Tipo, aquela coisa, na escassez, quando tem uma coisinha a gente acha aquilo incrível. E hoje a gente vive numa era de abundância tecnológica. O que é ótimo, mas o sentimento acaba sendo diferente também. Não é... Putz, a gente recebe direto esse tipo de comentário por aqui sobre esse saudosismo dessa época que passou e, ao mesmo tempo, uma espécie de tédio com a tecnologia atual, né?
Como se, tipo, pô, não tem nada de novo nos celulares, não tem nada de novo no videogame, não tem nada de novo, insira aqui a tecnologia. É um pouco essa noção de que, tipo, putz, a gente já tem tanta coisa avançada que quando vem algo novo, não tem esse sentimento de novidade como algo como 95 e, por exemplo, ver um clipe no computador ou jogar um joguinho no computador tinha. Mas, enfim, essa maturidade da tecnologia gera um pouco esse sentimento que é engraçado a gente ter tanta coisa tão avançada e tão incrível e ao mesmo tempo vem uma espécie de tédio relacionado a isso. Diz muito sobre a gente, não é mesmo? É normal, tipo, quem mora no interior ama ir pra praia, mas se todo mundo morasse na praia, a praia não teria graça, né? Exato. É meio que isso, tecnologia tá muito presente em tudo hoje em dia, então deve ser alguma coisa muito inovadora, muito diferente pra realmente chamar a atenção. Mas seguindo aqui, o próximo comentário, que é grande também, é do Fábio Jesus e ele deixou lá na comunidade. Ele diz o seguinte: pra variar, aqui vou eu comentar sobre episódio nostálgico como sempre. Que episódio divertido de se ouvir. Primeiramente, quero dizer que o episódio me ajudou a fazer a redação para uma entrevista que eu estava indo fazer. Como o tema era livre, eu pensei, o tema Windows 95 tá fresco na cabeça. Por que não, né? Obrigado, pessoal. Olha aí, fizemos o trabalho, uma parte do trabalho aí pro Fábio. Eu sou analista de redes, mas trabalhei anos com suporte. Mas antes que me esqueça, o software que o Tassos falou, que fazia videochamada, era o NetMeeting. Eu lembro dele vir nativo em algum Windows que usei, creio que foi no Windows 98, e lembro que achei incrível um software para isso, apesar de eu nunca ter tido uma webcam. Tipo, não dava pra usar, era frustrante, né? Quanto ao Windows 95, eu lembro que no primeiro curso de informática que fiz em 97, era o Windows que vinha nativo no PC. Eu tinha 12 anos, mas para os meus pais, saber mexer em computador era algo imprescindível. Aquele foi o primeiro curso que fiz, depois fiz mais 2 com conteúdos mais avançados, como manutenção, e fui, creio que ainda sou, o que o Mobilon chama de micreiro. Ainda hoje não consigo fazer uma compra online usando o celular. Acho que isso é um pouco da idade, cara. Tenho que usar o computador. Eu também não consigo fazer pelo celular. Tenho que usar o computador. Eu também me considero um micreiro aí. Pausa aqui rapidão. Esse curso de manutenção era bastante comum. Curso de montagem e manutenção. Eu fiz também. Esqueci tudo. Não tem nada que eu me lembre desse curso, cara. Mas eu sei que eu fiz. Tem lá em algum lugar esse certificado. Você sabe encaixar a plaquinha, pelo menos. Isso eu acho que eu sei fazer. Então, alguma coisa você lembra. Vocês não chegaram a falar, mas naquela época os cursos de informática tinham na grade cursos de MS-DOS. Lembro que eu me senti um hacker usando as linhas de comando para criar uma pasta, acessar uma pasta, apagar uma pasta, digitar edit e abrir uma espécie de WordPad do DOS. Eu também me sinto um hacker quando eu tô configurando o servidor do Tecnoblog pelo mesmo motivo. Só que hoje em dia o legal é que eu só falo pro ChatGPT, ele gera todos os comandos pra mim. Eu não preciso ficar... Acabou a magia, né, cara? Até isso, ó. Eu não tive a experiência de instalar o Windows 95 porque fui ter um PC em casa só em 2000 e só fui aprender a fazer isso alguns meses depois. Mas lembro que para instalar o Windows 98 eu colocava o CD no leitor, acessava o DOS e copiava a pasta Windows do CD pro HD. Depois de formatar o HD, é claro, e só depois eu instalava o Windows. Direto do HD sem CD. Os leitores às vezes davam falha de leitura e cagava toda a instalação. Quanto às revistas, elas vinham sim com CD de demos, mas a PC Expert vinha com CD com os chamados sharewares. Nossa, shareware, que palavra antiga. E um CD com um jogo completo. Lembro de jogar e emprestar vários jogos nessa época, como Forsaken, Hexen e Tomb Raider, Shogo, todos completos. Eu jogava na minha super máquina AMD K6-1. Eu não entendi aqui se ele escreveu errado, né? Porque ele colocou K6-1, aí ele colocou espaço 2, espaço 66 MHz, que não tá fazendo sentido na minha cabeça. K6 era de 166 MHz, o K6-1. Aí eu pensei, será que é um typo e era um K6-1 de 266? Eu não sei agora, mas qualquer coisa corrige a gente aí, Fábio. Mas 32 MB de RAM, 3 GB de HD, particionado 1,5 GB para sistema operacional e 1,5 GB para dados. Uma placa de vídeo... particionado. Particionar, cara. Uma placa de vídeo Trident 2 MB. A particionar, eu particiono até hoje, assim. Não o Mac, né, mas... Quando eu formato o PC pro meu pai, eu sempre deixo uma partição de sistema e outra de dados. Sim, sim. Mas não era exatamente... Pelo menos pra mim, na época, quando eu comecei a mexer com o computador, isso não era óbvio, né, cara? Então, tipo, você tinha que manjar disso, do contrário, ficava um caos. Sim. No começo não era. Inclusive, eu não lembro se o Windows fazia isso no começo. Se alguém lembrar, comenta aí. Eu não lembro se fazia nativamente no Windows. Porque eu lembro que o Windows tinha um particionador nativo, só que você não conseguia redimensionar
as partições, e aí você tinha um software da Symantec, da Norton, não lembro qual que era, acho que Symantec, que te permitia fazer isso, alterar o tamanho das partições, saca, no sistema rodando, assim. Enfim, tinha essas questõezinhas técnicas aí. Meu modem era um Motorola, não era tão bom quanto o da US Robotics, mas quebrava um galho. Continuei fazendo episódios nostálgicos, aguardando o episódio de 30 anos de Windows 98. Olha aí, tá quase lá. Tá marcado aí já. Foi daqui a 3 anos, né, cara? Falta pouco. Queria só destacar que essa coisa que ele falou de copiar a pasta Windows do CD pro HD, teve uma outra pessoa que comentou que fazia a mesma coisa lá na comunidade também. Então, pelo visto, era um procedimento que a galera que entendia um pouco mais fazia, porque isso era aparentemente, pelo que eu entendi aqui, um pouco mais seguro, porque o CD podia dar problema e tal. Então, enfim, caminhos alternativos sendo encontrados para facilitar um pouco a vida naquela época. Por fim, aqui temos um comentário do Douglas Bezerra lá no WhatsApp. Disse ele: Olá, amigos do Tecnocast. Meu nome é Douglas, sou servidor público, millennial cansado, todos nós, entusiasta de tecnologia. Sobre o último episódio, sobre o Windows 95, queria comentar algo que me veio à cabeça. Naquela época, e até o Windows 7, a gente vê mudanças significativas de uma versão para outra. Cada atualização realmente parecia trazer novidades que justificavam o upgrade. Olha só o que a gente falou lá no começo. De uns anos para cá, principalmente do Windows 10 em diante, sinto que isso meio que ficou para trás. Não vejo grandes avanços no software ou no hardware que justifiquem jogar uma máquina fora ou ter pressa em atualizar. Isso talvez explique a dificuldade da Microsoft em aumentar o market share do Windows 11. Bom ponto. Para dar um exemplo, tenho em casa um computador de 11 anos, que ainda dá conta do recado para navegar na web, ver e-mails, editar textos e ouvir música. Esses recursos mais recentes, como IA local, Windows Recall ou mudanças de layout, pelo menos no meu círculo geek, não convence ninguém a trocar de máquina. Eu acho que nenhum círculo, né? Não geek também, né, cara? Não é só geek, não. Acho que as empresas estão tentando botar IA em tudo porque esse é o novo grande recurso, mas não, ninguém tá comprando por causa disso. Exato. Os PCs Copilot Plus lá da Microsoft ainda precisam provar que eles têm um argumento para você comprá-los, né? Tipo, a gente não tem ouvido falar sobre grandes volumes de venda, por enquanto, pelo menos. Tem um ano que eles estão aí no mercado, mas até agora não trouxeram uma grande movimentação de compra. Continuando aqui. Na prática, quando algum amigo me pede ajuda para escolher um novo PC, geralmente é porque o computador dele morreu ou o upgrade não vale mais a pena. Inclusive, na repartição de trabalho, o setor de TI optou por migrar os computadores para Linux Mint em vez de trocá-los só por conta do fim do suporte ao Windows 10. Queria ouvir a percepção de vocês sobre isso. Vocês também sentem que já não há mais aquela pressa em trocar ou atualizar computador como antes? Adoro o podcast de vocês, excelente trabalho. Abraços, Douglas. Cara, eu nunca tive essa pressa, pra ser sincero. Por mais que a gente trabalhe com isso, ou talvez por trabalhar com isso, que a gente tem mais consciência de aproveitar a máquina até o final. Tem um nome pra isso, é lei de alguma coisa, o nome de algum cara que cunhou essa ideia. Mas a ideia é que você espera o máximo pra comprar um novo dispositivo. E aí, quando você vai comprar, você compra o mais top de linha que tem, e aí repete esse ciclo. Espera o máximo pra comprar. Então, tipo assim, não sai comprando sempre que lança, não compra também antes de um lançamento, óbvio, né? Mas é isso, vai segurando. Por exemplo, ó, preciso trocar de celular. Vamos supor que eu já tô com o celular há 5 gerações. A gente tá em setembro agora. Tá pra lançar um novo iPhone. Vai começar a vender no final do ano. Vamos supor que seja um iPhone. Sim. Eu não compraria agora um novo celular. Mesmo que meu celular estivesse falhando, eu esperaria lançar, pagaria pra pegar o melhor que tem, e aí eu seguraria mais 5, 6 anos. Quando você bota na ponta do lápis, financeiramente, é o que vai compensar mais. Porque muita gente faz isso de tipo assim, mas eu só tenho tanto, então eu vou comprar esse aparelho aqui mesmo. E não dura nada, o aparelho dura pouco. Então, daqui a um ano você vai trocar e vai gastar mais grana. Ou 2 no máximo, você fala, não aguento mais, vou trocar de novo. Então soma essas trocas, você tá sempre com um aparelho mediano ou às vezes baixo de entrada e tem que ficar trocando. Óbvio que assim, também tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro, né? Então entra naquela parte de gestão financeira, você tem que se antecipar, fazer uma reserva, guardar a grana pra daí comprar o mais caro, enfim, é uma parte de gestão financeira aí. Olhando do ponto de vista de funcionalidade, estender a vida útil, a lógica seria essa. Espera pra comprar o máximo, se certifique de comprou o que acabou de ser lançado, assim, de certa forma, né? Tá recente, compra o melhor,
e segura pelo máximo de tempo possível. E eu sempre fiz isso. Com o computador ficava 5 anos, 6 anos, com o MacBook, sabe? Eu nem pegava o melhor que tinha, na verdade. Eu pegava um Pro, mas não era o melhor que tinha, né? Era essa vez só que eu peguei o Pro mesmo, que é o novo Pro da Apple, né? Que é mais parrudo. Mas geralmente eu pegava um Prozinho que não era nada demais. Outro macete que a galera usa muitas vezes é pegar o topo de linha do ano passado, né? Então, tipo, por exemplo, vai sair um novo Galaxy S, eu não sei qual é agora, né? Mas vai sair o novo Galaxy S, você pega o S Pro, não sei se esse é o topo ali, mas você pega o S Pro do ano anterior. Que é um bom anterior, que é o do ano anterior. Isso, que é um bom negócio, é um ótimo celular. A Samsung dá 7 anos de atualizações, então, tipo, isso tá valendo inclusive desde do 24. Também é um bom negócio, mas, de novo, você continua falando de dispositivos que estão no topo ali daquela linha, né? Daquela empresa, enfim, daquele produto. Então, realmente, assim, tipo, em termos de fazer a sua grana render, digamos assim, né? Pensando naquela coisa que a gente já falou em outros episódios, né? Imagina que isso aqui é que você tá alugando esse produto, né? Então você vai... Sim. Esse valor vai sendo diluído ao longo do tempo, ali você vai pagando baratinho, na real, se você ficar com ele pelo tempo que ele vai durar, de fato. A pizza é mais cara que um iPhone, né? O Tecnocash. Exatamente. Mas é isso. Essa técnica também a gente tem que olhar pra cada país, né? Esse cara não era brasileiro que cunhou essa ideia. E aqui no Brasil tem isso de Android ficar com desconto muito agressivo depois de pouco tempo, depois de um ano. Então, às vezes, tem que botar na ponta do lápis, mas às vezes compensa mesmo. É isso, comentários lidos. Bora pra pauta? Vamos nessa. $15 bilhões. Essa é a receita que a internet via satélite deve gerar em 2026, de acordo com a consultoria Gartner. Só que tem um detalhe, a gente não tá falando aqui da internet via satélite residencial, que é aquela que precisa de um kit com antena e roteador para funcionar. A gente tá falando da modalidade Direct to Device, que é o DTD, que é aquela internet via satélite que chega diretamente a um dispositivo, no caso aqui, os nossos smartphones. Esse mercado, de acordo com a Gartner, vai ter um crescimento de 24,5% no ano que vem, puxado tanto por consumidores pessoa física quanto por empresas. E eles afirmam que o mercado está em rápida expansão, prevendo que nos próximos anos haverá mais de 20 provedores ativos e mais de 40 mil satélites em órbita. Essa modalidade de conexão ganhou manchetes algumas semanas atrás, porque começou a rolar aquele papo, você deve ter visto, né, que a Starlink vai oferecer internet via satélite de graça no Brasil, então todo mundo saiu publicando, né, essa informação, só que o problema é que era fake news. A operadora americana T-Mobile, de fato, tem uma parceria com a Starlink que prevê o acesso à rede da empresa caso o cliente tenha um smartphone compatível. Só que a gente está falando de Estados Unidos, né? Não é aqui no Brasil, nem tem T-Mobile aqui no Brasil. A gente não tem nada a ver com essa história. De qualquer forma, a tecnologia existe e se essa projeção da Gartner estiver correta, deve ganhar mais visibilidade no próximo ano. E eles também afirmam que isso deve gerar benefícios em várias frentes, né? Não apenas para consumidores finais, né? E para empresas também que precisem desse tipo de serviço, mas essa cobertura também traria benefícios para aviões, navios, plataformas marítimas, enfim, seria bastante abrangente nesse sentido. E acho que chama a atenção aqui justamente essa parte do DTD, né? O Direct to Device, também chamado de Direct to Cell, no caso de smartphones, né? Por quê? Porque basta o aparelho ser compatível para estar apto a receber o sinal do satélite, sem toda a parafernália que a gente geralmente associa com a internet via satélite, né? Sem aquele antenão gigante dos celulares, né? Sem o kit da Starlink, por exemplo, de outras operadoras, enfim. E nesse contexto é como se os satélites eles acabassem funcionando como torre de celular, só que é uma torre de celular que está no espaço. Acho que falando desse jeito, a ideia de torres de celular no espaço, acho que surge uma imagem meio peculiar na cabeça, né? A ideia de uma cobertura que está com a gente ali o tempo inteiro, né? Já que as antenas estão no céu, é como se vem um pouco aquele sonho de futuro, né? De conectividade ininterrupta, o futuro da internet. Eu lembro que uma vez a gente gravou um episódio sobre... Nossa, faz tempo, foi o episódio 301 sobre o carregamento de dispositivos sem fio. Muito legal esse episódio. E aí eu lembro que a gente falou assim, putz, a ideia dessa coisa de uma tecnologia que permitisse transmitir ali a energia para carregar os celulares, os laptops o tempo inteiro é que o aparelho está o tempo inteiro recebendo energia, né? Tipo, é ininterrupto, é o bico. E é um pouco essa ideia que eu acho que fica um pouco em jogo aqui quando a gente começa a falar de internet via satélite e antenas no céu, né? Como se
cobertura tivesse disponível o tempo inteiro, essa conexão ubíqua, ininterrupta e tal. E eu tô usando o termo ubíqua justamente porque um dos analistas da Gartner usa esse termo, internet ubíqua, para descrever essa tecnologia, o que, enfim, soa bem futurista, obviamente tá vendendo ali o negócio, mas, enfim, acho que gera um pouco essa ideia, né? Pô, será que no futuro a gente vai ter essa internet o tempo inteiro? Porque, né, agora ela tá no céu, tá espalhada por toda a atmosfera. Só que a questão é que esse serviço, no momento, ainda é bastante limitado, né? As experiências que já existem estão muito ligadas a aplicativos de mensagem ou simplesmente chamadas de emergência. Tem essa perspectiva do mercado se expandir, mas fica aquela expectativa de que vai ser um dia, será que a gente vai ter essa conexão rápida vindo de satélites, não vai ser mais por cabo, não vai ser mais na antena de celular, né? Sei lá, tem várias questões técnicas que a gente precisa entender, primeiro de tudo, para saber se isso tem viabilidade, se faz sentido, se é uma tecnologia que pode substituir tudo, e para isso estamos aqui hoje. E podemos começar, né, com o Lucas Braga explicando pra gente como é que funciona essa tecnologia, para que e para quem ela serve, né? É algo que faz sentido a gente estar na expectativa de que vire a internet popular, que todo mundo vai usar, ou não, tem uma aplicação específica? Vamos já então começar a responder aqui de forma direta e sem firula. É uma tecnologia que todo mundo vai utilizar o tempo inteiro? Não é. Mas é uma tecnologia muito promissora e que, sim, acredito que tenha bastante futuro e que vai ficar cada vez mais popular. Porque a ideia de utilizar esses satélites de baixa órbita é você conseguir suprir um sinal de celular em locais onde as antenas convencionais terrestres não chegam, por questões variadas, seja de custo de implementação, de falta de energia elétrica ou de link de comunicação com outras antenas, com fibra ótica. Então, você ter um satélite capaz de comunicar com o celular, cara, sensacional. E como estão fazendo nessa tecnologia, né? O que a Starlink está fazendo e outras empresas aí também estão fazendo. Elas equiparam os satélites com antenas de celular convencionais. Então, o que a gente tem aqui numa torre da TIM, da Claro e da Vivo, tem ali um elemento para poder fazer o sinal 4G. A Starlink foi lá e colocou isso no satélite, permitindo a comunicação com os celulares convencionais. Não é qualquer celular convencional que vai ser compatível. Ele precisa ter ali algumas características para poder funcionar direto com o celular, sem nenhum tipo de equipamento extra. Mas é uma tecnologia que não é muito cara de ser colocada dentro do aparelho. Por exemplo, já tem isso desde o iPhone 13, ou então linha Galaxy, por exemplo, tem no Galaxy A25, que é um smartphone de entrada. Moto G de 2024 também já é compatível. Então, é a mesma coisa, por exemplo, do 5G. No início começa com celulares mais caros, mas depois vai entrando ali nos celulares mais baratos, mais de entrada, né? Agora, uma coisa que eu não entendi é, a torre do celular tá aqui em cima de um prédio e ela, por estar no alto, tem uma determinada cobertura. Estando tão distante assim, eu imaginaria que o sinal ia ficar disperso e ia se perder. Então, o que tem de diferente nessas antenas específicas que ficam na órbita baixa? É mágica, assim. O importante é que funciona, tanto que a Apple já demonstrou nos negócios de emergência e tal. A questão de emergência é um pouco diferente porque o satélite é um pouco mais distante, né? O que ela utiliza ali com a Globalstar não são satélites de baixa órbita, já são satélites geoestacionários que estão numa distância muito maior, né? A questão toda é que os satélites de baixa órbita, eles estão em baixa órbita, né? Eles estão, de fato, bem mais próximos do que um satélite geoestacionário. Entre 500 e 2.000 km da Terra. 350 seriam os de baixa... Órbita muito baixa. Muito baixa, que é o Veléu, né? Veléu, Mas a questão toda você tá ali num deserto, você não tem nada ao seu redor, você não tem também interferências de outros aparelhos ali, então você tem a visada toda ali pro céu, é bem mais fácil do telefone se conectar com o satélite. Claro que tem vários esforços por trás disso, principalmente em relação a consumo de energia por parte dos satélites também, mas é uma comunicação muito mais restrita, pelo menos hoje em dia, né? Você não consegue, por exemplo, assistir um vídeo em streaming. Você consegue ali, no máximo, trocar uma mensagem de texto, compartilhar uma localização. Provavelmente essa vai ser a utilização que a gente vai ter aí pelos próximos anos, né? Que é a mesma coisa que as operadoras fazem com aquelas redes de IoT,
IoT. Então, os padrões, que é o LTE Cat-M, que é próprio para máquinas, ou o NB-IoT, eles oferecem uma cobertura muito grande, mas com uma taxa de transmissão muito baixa, ali, às vezes chegando a no máximo 64 kbps por segundo. É mais ou menos a mesma história dos satélites de baixa órbita com 4G. E só para fazer a comparação, quando a gente está falando dos satélites normais, eles orbitam a mais de 35 mil quilômetros de altitude. Então, realmente estranho porque a gente fala satélite, né? Mas a distância pode ser entre o satélite de baixa órbita e o satélite normal é bastante grande, mais de 10 vezes. A gente falou que baixa órbita, tipo assim, 500 a 2.000 quilômetros é longe, né? Mas quando você compara com o que tá com 35 mil quilômetros, ok, dá pra entender porque chama um de baixa órbita e o outro de, né, órbita muito baixa, de 350. E se eles usam LTE, ô Lucas, a tecnologia LTE, 4G, por que precisa ter uma compatibilidade específica nos aparelhos? Não seria a mesma antena que a gente já usa para acessar as antenas de LTE normal aqui na Terra? Então, às vezes pode ser uma questão de frequência, né? Então, a frequência que vão utilizar ali para o satélite de baixa órbita é diferente, então o modem tem que ser compatível com isso, mas principalmente também para o celular conseguir interpretar o que é uma antena terrestre e o que é uma antena de satélite, né? Para ele conseguir limitar o tipo de comunicação, do que vai ser possível ser feito ou não, para também não sobrecarregar a rede do satélite. Tem toda essa questão também de consumo de energia, para o celular não ficar buscando sinal, por exemplo, quando você está num local obstruído, então você está, por exemplo, dentro de uma casa, não faz o menor sentido você se conectar tentar se conectar num satélite, né? Porque só de buscar já gasta, né? Gasta muita bateria, né? Então, esse tipo de situação que os celulares precisam ter essas especificidades. O bom é que os satélites não têm uma questão com consumo de energia, né? Eles têm uma fonte bastante interessante chamada o Sol, na maior parte do tempo. Sim, mas ao mesmo tempo eles também não têm potência infinita para abastecer 1 milhão de celulares, né? Então, tem que também racionar o recurso. Apesar de eles estarem lá no espaço, estarem mais próximos do Sol e conseguirem captar energia a qualquer momento, não é bem assim na prática, porque tem toda ali uma fonte, né, de energia que precisa, além de suprir os equipamentos de conectividade do 4G, mas também dos usuários comuns, né? Então, assinante ali da Starlink que tem o kit de antena em casa, eles também precisam se comunicar. Eu tenho uma curiosidade sobre aqueles celulares de satélite, né, que a gente ouvia falar no passado, que era um tijolão meio com cara de Motorola com uma antena gigante. Uma antena gigante, Da própria Globalstar, inclusive. Tem algum paralelo entre esses modelos que custavam super caro, tanto o aparelho quanto o serviço, e essa nova realidade? O paralelo que a gente pode fazer é que o serviço que era prestado por esse tipo de equipamento estão conseguindo prestar isso com celulares comuns, né? Na prática, você também vai conseguir fazer ligações, você vai conseguir ali trocar uma mensagem de texto, ter uma conexão de internet lenta. O paralelo que a gente pode fazer é esse, porque na prática o protocolo de comunicação que eles estão colocando nos satélites é LTE, então é algo mais próximo do que a gente usa nas redes terrestres do que nas redes mais antigas. Por exemplo, essa da Globalstar. Globalstar, inclusive, parênteses aqui, que tem essa parceria com a Apple, né, para o serviço de emergência da Apple desde ali o iPhone 13. E a Apple tem hoje 20% da empresa. Aportou ali 1,1 bilhão em investimentos justamente para... Até para salvar a Globalstar, porque ela estava bem mal das pernas. A grande verdade é essa, porque é um serviço muito caro, né? Satélite é tudo bem mais caro, e quando a gente fala, por exemplo, de fazer isso virar uma coisa comum para todo mundo, a gente tem que ter muito cuidado, porque satélite tem vida útil. Quando a gente fala de satélite geoestacionário, às vezes tem uma vida útil ali de 20 anos. Quando a gente fala de satélite de baixa órbita, a vida útil é ainda menor. 5 a 7, né? Então, na hora de precificar o serviço, leva em conta todo o desenvolvimento do satélite, né, dos equipamentos e tudo mais, e o lançamento para o espaço, que também não é nada barato. Então, assim, a gente tem toda essa questão de custo, né? Isso melhorou bastante em relação aos satélites geoestacionários, porque agora o mesmo satélite que consegue vender internet residencial também consegue ser acessado por um celular convencional, né? E isso acaba realmente diluindo ali todos os custos de lançamento e desenvolvimento. Agora, não é um serviço barato, né? Apesar de a gente ter um monte de fake news aí, nossa, internet grátis do Elon Musk, saiba como acessar. Assim, eu cansei de
vê isso no feed do Instagram, de um monte de jornal sensacionalista, né? Mas não é bem assim que funciona. Na prática, só desvirtuaram muito. Ele é grátis pra quem? Pra quem assina aquela determinada operadora com o plano XYZ. Então, vamos entrar nisso aqui rapidão. Primeira coisa, eu fico só curioso pra saber como é que é seu tutorial. Saiba como usar. Tipo, vá pros Estados Unidos. Compra uma passagem, faça um plano da T-Mobile, tem um aparelho compatível e pague mensalmente. Esse é o tutorial. Mas assim, como que começou esse negócio? Porque do nada, um belo dia eu acordei e tinha notícia em vários veículos, inclusive veículos de alguma expressão, de que não, agora a internet da Starlink via satélite estava liberada, inclusive no Brasil. Enfim, aí Tais foi atrás e percebeu, enfim, só recebeu a confirmação de que aquilo não fazia sentido nenhum. Mas como que começou? Alguém tem noção de como começou essa história maluca? Eu tenho uma suspeita. No ano passado, já estava rolando a informação de que isso iria acontecer, porque a T-Mobile estava divulgando, né? Eles têm todo o interesse, a operadora americana estava divulgando isso. Eu lembro de fazer uma cobertura nos Estados Unidos, eu não me recordo qual era a cidade. Era Seattle ou era Nova York? Tantas cidades que o Taz vai, né, cara? O cara perde a noção de localização. Né, nesses últimos tempos. E existiam até aqueles outdoors falando que em breve, para não sei quantos milhões de consumidores, as pessoas não ficariam sem sinal por causa disso, né? Sinal de telefonia. Só que isso estava em beta, experimentação e tal, vamos ver se está funcionando legal. E aí tinha uma data em que deixaria de ser beta e começaria a ser algo disponível de forma tradicional, como um complemento, né, de serviço para quem tem determinados planos lá. E mais ou menos perto dessa data, que a chave ia virar, veículos americanos começaram a tratar desse assunto, obviamente, né, chama a atenção de todo mundo, e a minha suspeita é de que alguém no Brasil esbarrou com algum post, alguma matéria dos Estados Unidos, viu aquilo, ou interpretou errado, ou jogou para alguma IA fazer a tradução, copiar e colar no site, sei lá, no blog, o que quer que seja. Entrou no fluxo de tradução automática da IA e publicou. E virou o que virou. E essa, pra mim, é a maior fake news de 2025 no campo da tecnologia. Ela perde pra uma outra que tem um pouco a ver com tech, que foi aquela história toda de Pix, de taxar Pix, aquilo foi muito grande, mas isso foi do noticiário geral, né? Em tech, especificamente, é a Starlink de graça. Até hoje, de vez em quando, eu recebo quando eu tô com o celular Android, notificação do Google Discover falando que vai ser liberado, que é uma irresponsabilidade, inclusive, do Google, mas dizendo que vai ter isso, a fake news não morre. Por mais que a gente faça todos os esforços, eu conversei com o pessoal da T-Mobile e eles falaram que não tem planos, porque é uma operadora americana. A Anatel também veio a público explicar que não tá, não tem licença, não tá, sei lá, tem uns trâmites burocráticos, José. A Anatel chegou e falou, gente, não faz sentido nenhum essa aposta, o que vocês estão pensando? É a não notícia. E o melhor de tudo é que teve um leitor do TB que disse que ia fazer o teste na área rural de não sei o quem, do primo dele, alguma coisa assim. E foi o melhor comentário de todos. Ele falou, olha, tentei e não pegou nem urubu, que dirá o sinal grátis da Starlink. Pra mim, essa foi a cereja do bolo. Cara, mas pra mim a cereja do bolo é a palavra grátis. Porque assim, vamos falar sério, isso pra mim foi um ato muito maldoso, porque é o caça-clique, né? Porque, tipo, grátis, todo mundo fala, nossa, tem injeção na testa, Starlink, né? Elon Musk, né? Que sim, ame ou odeie, mas chama atenção. Só as keywords que, assim, todo mundo ama, né? Então, você falar que é grátis é a mesma coisa que eu falar, por exemplo, que você é assinante de banda larga, sei lá, vou pegar uma operadora, Claro. Você é assinante de banda larga da Claro. Nossa, então quer dizer que eu tenho Wi-Fi grátis em casa? Então, assim, o Wi-Fi não é grátis. Você paga pela banda larga, a operadora te dá o modem ali que tem a capacidade de ser um roteador Wi-Fi, né? Então, a sua internet, ela não é gratuita, você tá pagando por ela. Na questão da Starlink é a mesma coisa. Você assina um plano de celular de uma operadora convencional que tem uma parceria com a Starlink e eles disponibilizam essa rede para os clientes da Starlink. É gratuito? Não, é sem custo adicional. São duas coisas muito diferentes. E se você não tiver um dos planos, eu não lembro agora exatamente o valor de cabeça, mas era coisa de 5, 10 dólares por mês, alguma coisa assim, né? Então, existe esse custo para os clientes que não estão em determinadas categorias da T-Mobile. Isso foi uma viagem, uma coisa assim, uma realidade paralela que nos impactou e tá aí até agora esse fantasma, e eu acho que teremos que conviver ainda um bom tempo com esse mito, o mito da Starlink de graça. Agora, sobre os modelos, os celulares, então, pelo que eu entendi, a gente pode esperar que daqui para frente se torne mais comum
termos smartphones, que os novos que saiam já sejam compatíveis com esse tipo de conectividade. Isso. Mesmo aparelhos de entrada, porque é isso, você falou que é barato. Então, basicamente, eu só não entendi o que precisa ajustar ali. Tipo, é um fiozinho novo que corta? Não sei, um fiozinho novo que acrescenta. Porque, tipo, os protocolos são os protocolos de 4G, pelo menos para alguns desses casos, né? Então, tipo, o que falta para um aparelho que pega 4G agora pegar o 4G que vem do satélite que está em órbita baixa? Cara, eu não sei te falar exatamente o que falta, o que precisa. Eu imagino que seja algo parecido com o que a gente tem nas redes de IoT, que é o LTE KTM ou NB IoT, que são padrões de celular que a gente já tem, mas eles têm algum nível de adaptação para funcionar em redes de distância maior, né? Mas é algo que as produtoras do chip, então a gente fala aí de Qualcomm, MediaTek, a Apple também produzindo seu próprio chip agora, é algo que é igual, por exemplo, o Bluetooth, que tem em todos os lugares, GPS tem em todos os lugares. Isso é algo que vai se tornar onipresente também. Até porque é mais interessante quando essas empresas colocam todos esses protocolos, o máximo de protocolos que der no mesmo chip, né, no modem no caso, porque aí você faz em volume para muita gente, né? Então, assim, já se torna padrão ali. Eu tô curioso para ver quando vai chegar, por exemplo, num Galaxy A05, A06, porque aí sim tem são os chamados aparelhos de volume, são muito comercializados no Brasil, em outros lugares também. Aí sim você vai ter muita gente. Então ainda é um pouco restrito, mas também não vai ter o sinal de toda forma no momento. É interessante de acompanhar. Essa história do Direct to Cell aqui no Brasil, ela não é exatamente nova. Lá em 2014, a Anatel ela fez o que a gente chama de sandbox regulatório, que era ali um ambiente de testes para as operadoras testarem ali junto com as empresas de satélite, que davam autorização para essas empresas trabalharem em conjunto e testar esses serviços, né? Porque a intenção da Anatel era o quê? Que as operadoras também oferecessem isso no Brasil. No entanto, isso não foi muito para frente. Algumas parcerias foram firmadas nesse sandbox regulatório, mas o ambiente experimental que foi aprovado ali não trouxe, na verdade, nenhum efeito do que a Anatel esperava, né? Do ponto de vista técnico, já estava tudo ali acertado, comprovado, né, que funcionaria para voz, dados, até mesmo mensagens de texto ali no WhatsApp, mas o principal desafio que as operadoras enfrentaram foi tirar isso do papel de forma comercial. E aí a gente vai entrar numa questão de que a telefonia no Brasil, ela é muito barata. Por mais que você acredite que não, ela é muito barata. Nesse momento, a galera tá indo comentar agora em massa pra xingar Lucas Braga, dizer como você ousa. A opinião dos convidados não reflete a do Tecnoblog, né? Tipo... Lucas, por que é barato? Explica por quê. Eu sei, mas nem todo mundo sabe. Por quê? É algo que pesa no bolso do consumidor brasileiro? Sim, mas é porque aí já é uma questão de que a gente ganha mal, tá? Uhum. Mas... se você for comparar com outras operadoras no exterior, vamos lá, eu peguei aqui os dados mais recentes da T-Mobile, que é a operadora que a gente estava falando. Os Estados Unidos têm um dos serviços celulares mais caros do mundo, e eu diria que um dos piores também, tá? Eu concordo. Inclusive, a parceria com a T-Mobile, eu acho que é muito importante para a T-Mobile, porque vários americanos que eu conheço falam que ela é a pior das operadoras em termos de sinal, em termos de cobertura, é a menos extensa, é a operadora que menos se desenvolveu e está muito atrás de AT&T e Verizon. Mas quando a gente fala, por exemplo, da T-Mobile, a receita média por usuário de planos pós-pagos, que é a maioria nos Estados Unidos, foi de $50,62, enquanto no pré-pago foi de $34,63. Aqui no Brasil, o ARPU médio das operadoras, né, essa receita média das operadoras, foi de R$30. O que não dá nem $5. O ARPU, só para explicar aqui, a sigla é receita média por usuário, no caso. Isso. Então, assim, a gente está trabalhando ali com um ARPU de $5, frente a 35, que é o mínimo dos Estados Unidos. Todos esses serviços de satélite são precificados em quê? Em dólar. Então, como que você vai oferecer um serviço gratuito, né, que no caso seria sem custo adicional, para consumidores brasileiros? Como que uma operadora, claro, TIM Vivo, Laricel, conseguiria... Correio celular?
conseguiria simplesmente colocar isso ali pro consumidor sem custo adicional. Precisa ser para consumidor de plano premium. Isso. E quem que vai consumir um plano premium hoje em dia? Assim, antigamente a gente tinha as pessoas que faziam muitas ligações e pagava-se por minuto, né? E a conta de celular era caríssima. Agora, com o WhatsApp e com as ligações ilimitadas, isso já não é uma realidade. Então, eu falo, por exemplo, meu pai que é advogado e ele ama falar no celular, ele fica pendurado no celular o dia inteiro. A conta dele, há 15 anos atrás, era mais de R$400, há 15 anos atrás. Hoje ele paga o plano mais barato do Vivo Easy, que é R$33, né? Então, assim, esse tipo de consumidor de plano premium é algo que está cada vez mais distante, porque mesmo os planos de entrada no Brasil já oferecem franquias de dados significativas. As pessoas também usam Wi-Fi, né? Então não faz muito sentido você pagar ali R$150, R$200 num telefone, num plano de telefone, se um plano de R$50, R$60 também vai atender ali as suas necessidades, né? Então, esse entrave que a Anatel encontrou, né? Tirar o projeto ali do papel por questões estratégicas e comerciais, tem a ver com a realidade das finanças brasileiras, de como a gente consome o serviço celular e quanto que a gente paga por ele. Agora, você não acha que os consumidores de planos com roaming adicional talvez se interessassem por isso? Esse perfil, né? Quem tem mais grana para gastar, que às vezes tá viajando, e aí só por viajar já quer ter o roaming, mas vai para localidades que não tem a cobertura das operadoras tradicionais, e aí poderia ter o negócio de satélite. Agora, várias operadoras no pós-pago incluem roamings para Estados Unidos, para, enfim, né, para algumas regiões. No passado isso custava R$30 por mês, sei lá, alguma coisa nessa faixa. Talvez o foco seja esse, ver pessoas que se interessariam em, não de graça, mas pagar mais uns R$30, R$40, não sei, e ter essa coisa aí adicional. O que você acha? Com certeza, assim, esse é um serviço que, se virar uma realidade no Brasil, vai ser comercializado como um produto premium. E eu nem vejo apenas pessoas que estariam dispostas a pagar por roaming internacional por isso. Aliás, vale a gente destacar que, apesar de satélite ser uma coisa global, quando a gente fala da tecnologia Direct to Cell, a gente também precisa regionalizar isso. Por exemplo, nos Estados Unidos a T-Mobile tem essa parceria, mas esse serviço funciona apenas em território norte-americano. Por quê? A operadora ela precisa licenciar as frequências que o satélite vai usar. Fora dos Estados Unidos, ela não tem acesso a essa licença, porque o espectro é uma propriedade da nação, né? Então, cada país comercializa seus próprios espectros, então, ainda que o satélite esteja ali em cima da sua cabeça e seja capaz de comunicar com você, ele não vai funcionar por questões regulatórias. Mas eu também vejo a utilização desse serviço por exemplo, pessoas que trabalham na estrada, então, caminhoneiro. Cara, tem muito ponto cego na estrada no Brasil que não tem nenhum sinal de celular e você tem que andar quilômetros e quilômetros para conseguir serviço. Seria uma das contrapartidas do 5G, né? Sim, de cobertura em estrada. E no fim das contas... A operadora que ganhou essa licitação, que era a Winit, simplesmente desapareceu, né? Ela devolveu a licença... que ela fez um modelo de negócios ali que era incompatível com a legislação brasileira. Sumiu. É o mesmo modelo da Starlink de graça no Brasil. Elon Musk pagando a conta pra todo mundo, né? Mesmo assim, cara, a obrigação de cobertura do leilão do 5G era em rodovias federais. E as estaduais, né? Que são muitas aí, estrada de terra, que estão longe de qualquer possibilidade de receber um sinal pelos próximos 5 a 10 anos, né? Então, existe público para isso? Sim. Agora, eu não acho que é um público geral, eu acho que é um público bem nichado. No Brasil, se você tivesse que chutar hoje uma operadora, né, das 3 grandes, com perfil para implementar esse negócio, é a Vivo. Qual seria? É a Vivo, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É a operadora mais cara, né? Ela tem a maior receita para o usuário, ela tem os planos mais caros, ela é uma operadora também conhecida por ter uma cobertura rural muitas vezes acima das concorrentes. A operadora que teria esse tipo de plano para mim é a Vivo, assim, disparado. Em seguida a Claro, mas ainda com muita ressalva, e acredito que a TIM também, ela pode até ter interesse nisso, mas a base de clientes que estaria disposta a contratar isso é infinitamente menor na TIM do que na Vivo, por exemplo. Embora, claro, tenha estado envolvida em testes que foram feitos para DTD no Brasil, né? Só que a parceria foi com a Link, que é uma outra empresa. É Link com Y, né? LYNK. Fez parte desse sandbox regulatório. Os testes foram feitos esse ano. Pelo que eu entendi, ainda uma coisa bem, assim,
emergência mesmo, SMS e tal, e conseguiram fazer essa conexão rolar entre satélite e celular e conseguiram fazer uma chamada de voz que durou 30 segundos. Foi o que foi divulgado. Foi um golpe, né? Testaram com o golpe do falso advogado, não funcionou. Então, aí foi isso. Até divulgaram quais foram os celulares utilizados no teste. E são celulares que estão, assim, aparecem bastante no mercado brasileiro. Tem Moto G4 Plus, tem Galaxy S22 e também tem o iPhone 13, né, que já é conhecido por essa tecnologia, um pouco menos presente, mas ainda assim a Apple é um player importante. Então, assim, curioso, né? Tipo, eu também pensei imediatamente em Vivo, pensando nesse cenário de parcerias e tal, né? De empresas entre operadoras e empresas de satélite. A primeira coisa que me veio à cabeça foi, Vivo faria sentido, né? Tem uma parceria com o Starlink da vida. Mas quem está envolvido inicialmente nesses testes, pelo menos os mais recentes, foi justamente a Claro. É que além da questão de rentabilizar a coisa, eu acho que também existe uma oportunidade para fins de marketing. Porque a primeira que vier com isso, por mais que esteja subsidiando o acesso, isso para não dizer, né, que estão tendo prejuízo, mas é uma possibilidade de marketing, né, de comunicação gigantesca. Virar e falar, somos a primeira, temos cobertura em qualquer lugar, onde nenhuma outra tem de verdade, porque os celulares estão plugados no satélite. Então, eu visualizo a Claro fazendo isso. No geral, a Vivo faz sentido, mas a Claro anunciou esses dias que tem R$1 bilhão para gastar em publicidade. Então, imagina. E a Claro também tem uma cobertura bem ruim também, né? Então, ela se beneficiaria bem de ter esse tipo de serviço também, porque ela talvez conseguiria atrair clientes de outras operadoras, porque a Claro não pega, mas agora vai pegar. Mas o marketing faz sentido. Eu só fico pensando se operacionalmente vai fazer sentido, entende? Esse investimento nessa tecnologia. Até porque a gente está falando de empresas que já oferecem planos, aqui falando, por exemplo, desde da rede fixa, né? Com fibra, para você usar na sua casa. A gente vê lá fora que muita gente assina Starlink, por exemplo, não para usar no celular, assina para ter antena em casa e poder ter antena móvel também, né? Vai viajar, leva antena e tal. Então ela meio que acaba substituindo as duas coisas para muita gente. E então aí, tipo, onde que esse produto se encaixa dentro da cartela de produtos que essas empresas já têm hoje? E o custo faz sentido? Qual que é o ROI que ela vai ter? Qual que é o retorno que ela vai ter nesse investimento, né? É maior do que o retorno que ela tem com os produtos que ela já tem hoje? E é essa conta aí que eu não sei, né? Se dá pra gente fazer também. O que pra mim tá claro é que a Starlink, ela não deve fazer por conta própria, né, o acesso. Até porque, pelo que eu li no site da T-Mobile, explicando o funcionamento, tá plugado no satélite da Starlink, mas ainda tem uma camada que envolve a operadora. Eu não lembro exatamente o caminho, mas passava pela operadora. Não é simplesmente a operadora sair de cena e a Starlink assume completamente a comunicação do smartphone com o satélite. E também tem questões regulatórias, até onde me conste. Então, sei lá, por mais que o Elon Musk decidisse fazer um negócio de graça, não dá. Precisa estar vinculado com alguma operadora de fato. Mas aí vocês estão falando de oferecer de graça? Eu tava falando de oferecer como um produto mesmo. Não, a parte do de graça é só a zoeira mesmo por causa da fake news. Mas a Starlink ser uma operadora que fornece o acesso para device parado e também para os celulares, entendeu? Porque aí tem mais a ver com o que você estava comentando. Eu não acho que faz sentido uma operadora de satélite oferecer serviço diretamente para o celular, sem uma operadora no meio. Porque isso implicaria que o aparelho tivesse... Então você teria que ter um chip da Starlink, né? Ou um eSIM da Starlink. Não é uma comunicação transparente, né? Não é aquela coisa de que você vai poder mandar um SMS ou fazer uma chamada de 30 segundos pro golpe com o seu número. Você teria que ter um outro número. Esse serviço, ele faz sentido ser prestado do jeito que ele está sendo prestado agora, né? Que a Starlink vira o quê? Um operador de roaming. Você está fazendo roaming, só que em vez de ser por uma outra operadora terrestre, é por uma operadora de satélite. Eu não vejo muito sentido também das próprias operadoras lançarem seus satélites para oferecer esse serviço. Porque como a gente está falando de satélite baixa órbita, é um custo de envio muito alto, né? Porque você tem que ter uma constelação. Então, o que mais faz sentido é você aproveitar as constelações já existentes. Então, no caso aí da Starlink, da SpaceX, né? Ou então com o Project Kuiper da Amazon. Mas mesmo assim, aí você tem um middleman que vai comer quantos % do seu faturamento ali no produto. Ainda assim é uma questão de vai gerar retorno de quanto esse investimento. Até porque a infra, ele já tem a infra dos outros produtos, né? Então, tipo, eu vou
alugar uma infra, sendo que eu preciso... Essa infra, como você falou do satélite, a infra física também tem um tempo de vida. Então eles têm que, durante esse tempo de vida, otimizar o retorno da infra ao máximo para fazer sentido os bilhões que eles investiram. Então eu vou pegar no meio desse life cycle aqui e vou começar a investir em aluguel de outra infra para um produto que o cliente não precisa, o consumidor não está precisando. É lógico que é uma tecnologia legal, é mais avançada, mas falando de demanda que as pessoas precisam disso hoje, não. Você já tem a internet fixa, você já tem a internet móvel, seria legal essa nova tecnologia. Mas vira uma coisa meio que IA no Google, saca? O Google tá lançando porque as pessoas querem? Não, ele tá lançando porque o Bing lançou, porque o ChatGPT tá aí. Então é tipo assim, cara, ou a gente lança essa, entre aspas, inovação, ou a gente pode ser engolido por ela. Mesmo que lançando essa inovação, a gente perca dinheiro, porque custa caro desenvolver, custa caro os servidores, e o Google recebe menos dinheiro de anúncios porque o usuário só lê a IA no topo ali e gera menos retorno pro Google também. Então acho que a situação é parecida, tipo, a operadora só faria isso se primeiro tivesse uma necessidade clara, ou segundo, se alguém já tá fazendo e ela tem que correr atrás, senão ela vai ser engolida por aquele produto, entende? E no momento eu não vejo nenhum dos dois acontecendo. Olha, eu acho que a situação é um pouco mais simples do que isso, porque... Olha, para a provedora de satélite, é uma receita adicional que ela vai ter ali. Para a operadora tradicional, que vai fazer o roaming ali do seu cliente para o satélite, não é um investimento, não é CAPEX, né? É OPEX. É um investimento que você vai pagar ali por mês e você não vai custear o satélite. Não é um investimento em infra, você está alugando um serviço. Isso. E normalmente, quando se trata de acordo de roaming, você paga pela utilização. Então, sei lá, eu viajei, por exemplo, agora para os Estados Unidos, utilizei lá a rede da Verizon. O meu celular da Claro. A Claro vai pagar para a Verizon quantos gigas que eu usei, quantos minutos de ligação que eu fiz. Eu imagino que deva ser mais ou menos nessa mesma situação para o satélite, porque as operadoras vão pagar por utilização. Vai ter, claro, ali um contrato, um valor mínimo para você disponibilizar isso para os seus clientes, mas é uma conta variável, porque vai depender de quanto que aquela rede foi necessária ou não. Bom, então a impressão que fica é que se alguma operadora for lançar esse serviço no futuro próximo, vai ser mais no sentido de ser realmente um adicional no pacote, tipo um roaming, como vocês estavam citando, né? Tá aqui esse plano e você ganha também tanto giga para usar na internet via satélite, que te permite usar no campo, viajando, dependendo da parceria, de repente pode ser em outro país também, né? Porque não parece que fazer sentido mesmo investirem para ser um produto que vai concorrer com os outros produtos que ela já tem no momento. Sim, e eu diria mais, eu acho que se as operadoras realmente seguirem esse caminho, elas podem comercializar também por tempo, né? Para conseguir rentabilizar isso e democratizar também. Então, nossa, eu vou fazer uma viagem, então eu quero contratar esse pacote aqui por uma semana, custa R$35, R$40, preços hipotéticos. Eu acho que isso pode realmente atrair uma galera, tipo, nossa, eu vou fazer um acampamento, eu vou fazer uma trilha, quero ter segurança ali de conseguir entrar em contato se acontecer alguma emergência. É algo que faria sentido, né? E poderia ter ali uma quantidade X de dados, ou de minutos de ligações, ou SMS, enfim. Eu tava pensando também em quem tá do lado das empresas de satélite, né? Porque a gente pensa muito em Starlink. Acho que faz sentido porque eu acho que é quem tem mais satélite no céu para começo de conversa e é quem conseguiu criar um pouco, não criar, mas assim, fomentar mais esse mercado. Tipo assim, tá aqui a internet por satélite, tá aqui o kit, tá aqui a antena e tal, para pessoas que moram em áreas mais remotas, mais afastadas e tal. Gostem ou não, gente, a Starlink é a única empresa que conseguiu democratizar a internet via satélite de qualidade, né? Porque a gente tinha outras empresas antes, mas você assinava, tinha uma franquia, sei lá, de 10 GB por mês de internet. Então, era ridículo, era muito caro. E a Starlink veio com um modelo mais ilimitado, então ela é realmente disruptiva nesse sentido. Então a gente, por todos esses motivos, a gente pensa na Starlink. Aí eu já citei também a Link, que fez essa parceria com a Claro, né? Link Global. Tem a AST Space Mobile, tem a Viasat, que é mais antiga, também tem algum envolvimento nisso. Mas o Lucas citou uma de passagem, que é o Kuiper, ou Kuiper, não sei como é que pronuncia exatamente, mas enfim, é uma empresa que está ligada à Amazon, né? Então, de todas as outras que estão investindo nisso, colocando satélite no céu, fazendo lançamentos, até onde eu consegui averiguar, é a única que está conectada, tá ligada a uma outra grande empresa, no caso, a uma Big Tech, que é a Amazon. Ainda assim, eles estão muito atrás, mas eles têm planos bem ambiciosos e tal.
Eles têm plano de ter mais de 3 mil satélites no céu, formando a constelação deles. E aí, não sei, pensando nesse cenário em termos de quais vão ser as empresas que vão fazer as parcerias com as empresas de telecomunicações, para além da Starlink, que já tem uma estrutura muito boa e já muita coisa no céu, a única que me parece nos próximos anos tem uma perspectiva de pelo menos ter os recursos para queimar, né, para poder fazer os investimentos adequados, se tornar um player que seja relevante nesse cenário, me parece ser esse projeto Kuiper ou Kuiper da Amazon. As outras não me pareceram ainda ter tanto fôlego assim, vamos colocar, para correr nessa corrida aí. E no caso da Kuiper, tem uma particularidade, que é o anúncio que eles fizeram no ano passado, em junho do ano passado, de uma parceria com a Sky, né? Com a empresa que opera a marca Sky no Brasil e na América Latina. É o nome, é Avrio, né? Ainda é Avrio, Lucas? Ou já mudou de nome de novo? É a Avrio, que foi comprada pelo grupo argentino Werten. Que é a DirecTV também, não é? Isso. Bom, enfim, detalhes organizacionais à parte, eles anunciaram no ano passado isso, né, um projeto para a América Latina especificamente, falando lá, Josué, de uma conexão de até 400 megabits por segundo, o que dá, assim, acima de algumas fibras óticas, bem interessante. Então, temos um grande player da área de tech, da área de satélite, né, correlacionando com uma empresa que é mais da área de TV por assinatura, uns negócios assim, dizendo que vem aí. Vem aí. Fiquemos ligados, vem aí. Agora, um problema mais de longo prazo, que eu fico pensando também, como que vai ficar o céu, né? Com esse monte de empresa lançando satélite. Se de repente esse tipo de serviço se popularizar, for viável economicamente, porque a gente sabe que a Starlink é viável para a Starlink por conta da SpaceX. Exato. Ela usa como forma de financiar, né, a operação da SpaceX. Então, é meio que tipo assim, uma operação bem verticalizada. Eles têm a tecnologia, eles já vão lançar os foguetes e com isso eles levantam recursos para lançar os foguetes e para desenvolver as coisas ali. Agora, uma empresa que depende de outra, porque nem todas as empresas vão ter essa operação completamente verticalizada, o custo já vai ser maior também. Então já pode ser um pouco mais difícil de concorrer com a Starlink nesse caso. Enfim, mas vamos supor que se popularize e que daí tá todo mundo usando, todo mundo vendendo esse produto, lançando para concorrer com Starlink, com quem mais está oferecendo já. Como é que fica o céu, né? Com esse monte de satélite sendo lançado para diferentes empresas também. E lembrando que são satélites de órbita baixa, né, cara? Então, tipo, baixa ou muito baixa. Então, assim, qual vai ser o próximo? É muito baixo? Não sei. Vai ficando com menos espaço para ser ocupado ali. Mas você tá preocupado com isso, Mobilon, porque você gosta de astronomia, tem seu telescópio e fica olhando pro céu? Porque você gosta de astrologia e quer saber o que os astros têm a dizer sobre o seu futuro? Ou por causa do lixo espacial? É por conta que o satélite tampa a energia do cosmos que chega até a Terra e a gente precisa dela para ser feliz, entendeu? Tome cuidado, pois nós estamos no mês do cachorro louco. Os satélites podem passar por um revertério e cair sobre nossas cabeças. Vão cair na cabeça do Elon Musk, menos mal. Mas é isso, é um pouco de tudo do que você disse, né? Tem a questão de maiores chances de choque. Também já li várias matérias sobre poluição, né, no céu por conta desses satélites. Pessoalmente, eu já vi uma vez, passou em cima da minha casa aqui em Americana, a constelação, e foi muito louco porque eu tava passando no quintal e eu vi aquela constelação passando e eu fiquei... coisa é essa? O que tá rolando, né? Demorei um tempinho pra associar. Você saiu correndo? Você se desesperou? Não, isso foi bem na época foi na pandemia, 2021, por aí. E aí eu olhei e falei, demorei um tempinho pra associar, sabe? Tipo, que era isso que tava rolando. Aí fui pesquisar no Google, tinha um site que você consegue colocar a sua localização e ele te mostra se a constelação tá passando naquela região, naquele momento. E era, de fato. Mas o ponto é visível, você vê, é bastante coisa e continua aumentando. Então, até a que ponto pode chegar isso? Mas já li matérias que falavam que pode chegar um momento que o céu tá tão cheio de satélite que de noite fica claro. Não claro igual de dia, né? Mas altera, enfim...
influencia questões de animais, sei lá, enfim, eu vi umas coisas assim que me faz questionar também como é que seria esse mercado quando tiver muita empresa oferecendo. Essa poluição visual já é alvo de reclamação de vários astrônomos, né, que fazem a observação aí do céu e outros planetas com o telescópio, igual o Tássio ele falou, né, mas eu acho que vai chegar algum momento que vai ter que ter uma regulação da quantidade máxima de satélites que a gente vai ter, porque a Amazon vai querer ter sua constelação, a Starlink vai ter a sua outra constelação, as outras empresas de satélite que operam com satélite geoestacionário também têm planos de terem suas próprias constelações, né, que é a OneWeb, que é uma joint venture de outras companhias. E assim, é igual São Paulo que tem a lei Cidade Limpa, a gente vai precisar da lei Espaço limpo, né? Órbita limpa. Não, e para além disso, cara, além das empresas em si, tem iniciativas de países, de blocos de países, União Europeia, China, porque aí nesse caso acaba tendo também um caráter estratégico, pelo menos na visão desses países, porque é aquela coisa de tipo, não, a gente precisa ter essa estrutura aqui que é do país, nem que seja como uma... Igual GPS. Nem que seja como uma grande redundância, caso as demais formas de conexão deem problema, a gente passa por uma situação extrema, pelo menos tem uns satélites do Brasil, da China, da União Europeia aqui em cima e tal, e aí também tem toda a noção de que, enfim, muitos países... Os Estados Unidos, eu acho que tem muito aquela coisa de fazer parcerias com iniciativa privada, né? Outros países têm aquela coisa de, não, tem que ser do próprio país, porque vira uma coisa mais estratégica. Então, só complementando, né? Para além das empresas em si, tem um interesse dos países em colocar coisa lá em cima, colocar mais satélite de órbita baixa. Então, em alguma medida, acho que de fato vai precisar ter algum regramento nesse sentido, porque é isso. Além do fato de que a vida útil desses satélites de órbita baixa é de 5 a 7 anos, pelo que eu pesquisei. Então, eles têm que estar sempre sendo substituídos. Sempre não, né? Mas periodicamente sendo substituídos, enfim. Então, ou seja, significa mais lançamentos. E aí, como é órbita baixa, você tem menos espaço para ocupar. Então, não é absurdo supor que em algum momento isso gere alguma questão mais séria. Tem até algumas questões mais da tecnologia em si, né? Por exemplo, o satélite da Starlink tem tecnologia para reduzir o impacto visual, essa coisa que os astrônomos reclamam, né? Dos reflexos do satélite nas observações. Tem tecnologias específicas para tentar reduzir isso. E também todo um lance de que os satélites da Starlink, eles se destroem completamente quando entram na atmosfera, ou seja, eles não se partem em vários pedaços gerando destroços. Isso já foi questionado, tem matérias que questionam um pouco isso, dizendo, tudo bem, mas ainda tem alguns detritos menores que são gerados e caem e tal, mas enfim... E isso é um perigo danado, se ficarem, né, lá em cima. Também. Qualquer coisinha de centímetros já é algo mega delicado. Então, acho que também tem toda uma questão de uma corrida tecnológica para melhorar a estrutura desses satélites, as formas de descarte deles. É o decomissionamento que a galera fala, né? Que é tirar eles, desativar e depois destruir. E tudo isso me faz pensar justamente, voltando para essa parada, né? Tipo, realmente parece ser um mercado para pouca gente. A gente falou lá no começo que a Gartner prevê talvez 20 players e tal. Fico me perguntando, tipo, quantos satélites esses, assim, Starlink e Kuiper vão ter milhares, mas você vai vendo, tipo, você vai descendo ali pela lista, o 20º player vai ter quantos satélites? 5? Tá ligado? Porque é caro. Mas é porque podemos ter os regionais, né? Esses aí são projetos globais. Sim. Mas me lembra um pouco a história de GPS / navegação e posicionamento global. Existem sistemas específicos para atenderem certos países e aí eles fazem de uma maneira, creio que seja geoestacionário, portanto, né, pela lógica, mas estou chutando aqui. Quando a gente fala dos sistemas de geolocalização, eles são globais. Então você pega GLONASS, também é global. Não, mas tem alguns que não são. O do Japão, eu acho, é um que não é. Ele só atende o Japão e tenta acompanhar a posição do Japão, entendeu? Então tem, talvez os últimos dessa fileira aí de 20 entendi. Sejam coisas mais específicas. Eu queria ter um satélite que me acompanhasse ao longo do dia. Quando eu vou viajar para a cobertura, o satélite vai junto. O Taj vai ser o 21º player desse mercado, que é o satélite dele. Laricel e eu. Vai ser um satélite de órbita muito baixa, que tem um público muito específico, muito focado, chamado Tássios. Eu fico pensando se vai chegar no momento que vai ter tanto satélite no céu que vai ser tipo um letreiro de LED. Eles vão começar a vender publicidade nos letreiros de LED dos satélites. Você passa, tá o céu te falando propaganda. Compre Coca-Cola, sei lá. Cara, show de Truman total isso. E tem várias
vários filmes de ficção científica e episódios dessas séries famosas em que aparece exatamente isso, o globo terrestre e em volta um emaranhado de satélites. E assim, hoje esses satélites eles estão fisicamente desconectados. Mas teve um da leva mais recente de Black Mirror, salvo engano, que era isso. Os satélites, eles formam meio que uma malha. Então, se você vai lançar um foguete, sei lá como, mas precisa coordenar isso para abrir espaço ali para conseguir passar. Então, a coisa pode ficar muito doida, muito rápido. E, novamente, a questão do lixo espacial, porque é muito treco lá em cima que a gente nem tem notícia, né? Os especialistas, eles monitoram, a NASA sabe onde está tudo, assim. Mas, de fato, tudo deu errado. Tudo já está dando errado, mas quando der errado de vez, na hora de fugir para Marte, como é que vai fazer? Vai ter que coordenar isso. É um pouco assustador, assim, mas eu também sei acho que é a ONU que tem tentado coordenar um regramento para que não fique correndo solto da maneira como tem sido. Por enquanto, me parece que a gente está num período assim, muito de exploração, não chega a ser um sandbox, porque não está sendo regulado, mas é um período de exploração e depois a gente vê o que a gente faz. Mas esse depois, né, estamos nos aproximando dele conforme os projetos têm evoluído. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você usou a internet grátis da Starlink no seu smartphone? Manda lá pra gente saber. E conta pra gente também se você teria interesse em pagar um pouquinho a mais para usar a internet via satélite no seu celular. Imagina o plano que você tem hoje de celular e quanto a mais você toparia pagar e por quê, né? Que benefício isso traria na sua cabeça aí pro seu dia a dia. Manda lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar um papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. @Josué de Olive _ você me encontra de vez em quando lá no Threads. @Tassius, THASSIUS. E eu, @LucasEGBraga no Threads ou no Instagram. O Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Valeu. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.